vitória do Brexit no referendo do Reino Unido sobre a União Europeia encerra um capítulo de décadas de desconfiança e até mesmo hostilidades. A relação conflituosa dos vários governos britânicos com o projeto, que surgiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, está ligada à história da ilha e ao seu sentimento de independência. O casamento entre Reino Unido e Europa nunca foi fácil. Foram necessários anos para que os britânicos se juntassem à comunidade europeia em 1975. E muitos apoiaram a entrada de má vontade, ou apenas por razões econômicas superficiais. Podemos dizer que Reino Unido e a União Europeia formavam um casal estranho, digamos assim, né? O Reino Unido é um membro que não participa de muitas das iniciativas de integração europeia, né? Vale lembrar que, por exemplo, nunca participou da zona do euro, o Reino Unido nunca participou da Carta Social da Europa, né? O Reino Unido fica de fora de várias iniciativas, né? O Reino Unido também, né, juntamente com a Irlanda, ficou de fora do chamado espaço Schengen, né, que é o espaço que garante a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Então, quer dizer, o Reino Unido era membro, de fato, é ainda membro, né, para todos os efeitos da União Europeia, né, até se completar sua saída, mas optava por ter uma presença muito à la carte, né, muito pontual, né, se mantendo de fora de várias iniciativas. Sempre foi complicado porque, ao contrário, até do ponto de vista geográfico, né, se você olhar, a Europa é um continente que tem duas ilhas principais fora desse continente. Tem outras, mas principais. O Reino Unido, que é a união da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, e a Irlanda. Ambos são membros da União Europeia. O Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, sempre foi uma grande potência, um grande império, uma grande potência. Então, ela sempre se desenvolveu independentemente, por assim dizer. Então, o Reino Unido sempre teve um pé dentro da Europa e um pé fora da Europa. Então, não é surpresa que o primeiro país a embarcar nesse processo de saída seja o Reino Unido. Sempre foi uma relação difícil. Na verdade, até para você começar a ter um relacionamento foi algo demorado. Então, só para você ter uma ideia, a integração europeia ela já existe desde a década de 40, né? Final da década de 40, início da década de 50. E o Reino Unido sempre foi um país muito reticente, não queria fazer parte de início. Durante muito tempo chegou a negociar, mas não fazia parte oficialmente. E, finalmente, em 1973, decidiu que gostaria de fazer parte e entrou. Mas é um país que, mesmo fazendo parte da União Europeia, em diversos momentos, tentou não fazer parte de determinados acordos. Essa ambivalência se transformou em hostilidade. Foram décadas de ceticismo de políticos e de grande parte da imprensa britânica em relação à União Europeia. A geração mais jovem era vista como mais favorável ao bloco, mas ainda é preciso comprovar a afirmação com análises mais detalhadas. Parece claro que o resultado não é só uma decisão de cunho político, mas também uma declaração de identidade nacional. A questão da identidade tem a ver que os britânicos sempre foram muito céticos em relação a esses grandes projetos políticos. Um lado da União Europeia, talvez o lado mais importante da União Europeia, é ser um projeto político comum, um projeto político que tenta, eventualmente, no futuro, sei lá, eventualmente, até criar um Estados Unidos da Europa, alguma coisa assim, acabar realmente com as fronteiras, né? E o Reino Unido, por razões particulares, históricas, nunca gostou muito desses grandes projetos políticos. É um país com uma tradição mais pragmática, mais terra a terra, por assim dizer. Então, é a afirmação da identidade no sentido de que é a afirmação de algo diferente dos europeus continentais. Mais a Irlanda, né, que também é uma ilha, mas que é um membro efetivo e muito ativo da União Europeia. O Reino Unido ele tem, na verdade, uma postura meio esquizofrênica com relação à Europa. Então, em vários momentos, o Reino Unido se considera europeu, em outros momentos não se considera europeu. Então, não é raro, por exemplo, a gente ver políticos britânicos falando que na Europa, se referindo a uma entidade que parece separada, parece distante, parece afastada. Então, no momento em que os britânicos votam a favor do Brexit, a posição dominante é que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, que é uma posição diferente da que vinha sendo adotada nos anos 70, 80, 90, que o Reino Unido queria se integrar à integração europeia, queria fazer parte da União Europeia. Então, a gente tem que saber qual é a posição que a gente vai ter a partir daqui. É possível que você tenha uma mudança política ou então consequências negativas, por exemplo, do Brexit, podem levar o Reino Unido a se considerar mais uma vez europeus. Mas, nesse momento, eles se consideram uma entidade separada, uma entidade que se identifica muito mais com o Atlântico do que com a Europa. A questão do nacionalismo é o componente principal aí, né?
o Reino Unido nunca mergulhou muito de cabeça na ideia de uma integração europeia. Mas a questão do nacionalismo, né, ela é um componente político também, né? É claro que tem uma base social muito forte, né? E vale lembrar que no plebiscito realizado em junho do ano passado, houve alguns sinais muito claros de quem votou pela saída, né? Então foram os mais velhos. Foi a população mais velha, né, de um país claramente envelhecido, né? Os países europeus têm uma expectativa de vida muito elevada, então são países que têm uma maioria de população mais velha. Então, essa população mais velha, né, que nasceu numa geração anterior à presença do Reino Unido na União Europeia e que acha essa história de integração europeia um modismo, nunca se habituaram muito àquilo, né? Os jovens, né, votaram em massa pela continuidade do Reino Unido na União Europeia, né? Porque percebem os benefícios, poder circular livremente pelos demais países, né? Poder transacionar em termos de comércio. À época da votação que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia, o primeiro-ministro na ocasião, David Cameron, não era a favor da votação. Porém, em 2014, a pressão cresceu com o aumento do número de imigrantes no país. Para tentar conter a pressão, Cameron prometeu realizar um referendo sobre a saída da União Europeia, caso seu partido conservador ganhasse as eleições de 2015. Mesmo sendo contra a saída, Cameron manteve sua promessa e realizou o referendo. Entretanto, sempre manteve aberta sua preferência em continuar na União Europeia. Por outro lado, membros do próprio partido começaram campanhas para que os britânicos optassem pela saída. Após o resultado do referendo, David Cameron anunciou que renunciaria a partir de outubro do ano passado. A partir do ano 2015, a gente teve um enfraquecimento muito grande do primeiro-ministro, que era o David Cameron, à época. E o David Cameron começou a perceber que ele estava perdendo eleitores para uma base de direita ou extrema-direita que era bastante resistente aos compromissos da União Europeia. Então, para tentar acalmar os ânimos, ou para tentar mostrar que ele era capaz de ouvir esse público que não votava mais nele, mas que votava em candidatos mais à extrema-direita, ele resolveu fazer uma consulta popular para saber se a população britânica, no final das contas, era maciçamente anti-União Europeia ou não. Deixando claro que, normalmente, na Europa toda tem sido assim, as posturas mais radicais à direita têm sido contra a União Europeia. Então ele faz essa consulta e na mente dele era bastante claro que a posição pró-União Europeia ia prevalecer. Então não havia muita dúvida disso. No entanto, foi feita a consulta popular e foi um daqueles resultados que ninguém esperava, né? No final das contas, o Brexit acabou ganhando e o resultado foi, inclusive, que o próprio David Cameron, depois do resultado, como foi uma derrota política muito grande para ele renunciou. E nesse momento, quem assume o cargo de primeiro-ministro e leva, portanto, o Brexit à frente, é uma outra candidata do mesmo partido que ele, que é o Partido Conservador, que é uma senhora chamada Theresa May. Então, é ela que atualmente negocia, ela comanda o Reino Unido e negocia exatamente os termos de concretização do Brexit. A seguir, como fica o cenário econômico com o Brexit? Voltamos já.